Olá, você que está comigo em mais um Bíblia Sem Pressa. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Tem sido um privilégio para mim poder dividir com você um pouquinho do que eu aprendi. E isso é maravilhoso. Nós crescemos em Deus quando compartilhamos aquilo que aprendemos. Vamos orar para aprender mais um pouco da palavra? Feche os seus olhos. Pai querido Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença, agradecidos a Ti por esse privilégio que temos de estarmos estudando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livro de Juízes, por tudo que temos aprendido nesse livro. E que hoje, do capítulo 11 ao capítulo 15, possamos aprender muito mais sobre a Tua palavra, possamos ser cheios. Vem com toda a revelação necessária. Em nome de Jesus, ó Deus, sela este lugar, sela o ambiente, Senhor Deus, também dos meus irmãos que estão conosco, daqueles que ainda vão entrar, que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Obrigado, Pai, pelas lições que aprendemos na Tua palavra. A Ti toda honra, glória, louvor, exaltação, domínio, majestade, excelência, sabedoria, toda revelação nós devemos a Ti. Nós glorificamos o Teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar? Estou pedindo, então, permissão a você para dividir, então, a tela com você. Vamos começar a nossa apresentação do começo. Nós estamos aqui agora conhecendo 3 juízes. O primeiro deles, Tolá, o juiz pacificador. Foi assim que paramos semana passada. Então, Tolá, né? Ele era filho de Puá, filho de Dodô, e ele morava em Samir, nos montes de Efraim. E ele liderou Israel durante 23 anos. Então, ele morreu e foi sepultado em Samir. Depois de Tolá, o pacificador, nós vimos que Deus levantou como juiz a Jair. Jair era descendente da tribo de Gileade. Ele julgou Israel por 22 anos, né? Teve 30 filhos. Esses 30 filhos montavam 30 jumentos. Tinham autoridade sobre 30 cidades, que eram conhecidos como povoados de Jair. Jair também morreu, segundo os versos 4 e 5 do capítulo 10, que nós já lemos, não vamos ler de novo, porque já fizemos essa leitura. E aí, o povo vive mais uma decadência. Lembra do ciclo de falhas, que eu sempre falo? Mais um ciclo de falhas, né? E aí, o Senhor levanta Jefté. Quem era Jefté? Jefté era um filho bastardo, um guerreiro que surge na história. E Deus se levanta em amor e misericórdia a favor do seu povo, usando este homem, que nós vamos conhecer mais um pouquinho em Juízes 11. Jefté, segundo o versículo 1, 2, 3, né? Vamos lendo todo o capítulo 11 aí para poder entender um pouco sobre a história de Jefté. Ele era um rejeitado, ele era da tribo de Gileade, ele era filho de uma prostituta. E você lê isso do versículo 1 ao versículo 3. E seus irmãos colocaram ele para fora, com medo dele herdar a herança, né? Que ele era filho de uma prostituta. Então, os outros irmãos, filhos da esposa do seu pai, colocaram ele para fora. Depois de um tempo, viram que ele era um grande guerreiro, foram atrás dele. Vamos lá atrás de Jefté, para ele nos livrar dos amonitas. E aí Jefté fala no verso 7 assim: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? É sempre assim mesmo, né? Aquele mais rejeitado, às vezes, vai ser aquele que vai livrar a sua família. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Então, Gileade, concordem com eles desde que ele se torne o chefe deles, né?
Daí Jefité mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, avisando, né? Olha aqui o verso 10, diz assim: os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Né? Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo assim de Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Então, ele vai contando tudo o que aconteceu na saída do Egito. Ele vai contando. Porém, os reis dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. O negócio vai ficar estreito aí, né? As palavras de Jefté não fizeram nem cosquinha nos reis de Amon. Ele foi avisado, mas as palavras de Jefté não lhe afetaram. Dos versos 12 aos versos 28, nós lemos isso no capítulo 11. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté, ele percebeu que ele precisava guerrear, né? Porém, embora cheio do Espírito Santo, ele fez a Deus um voto apressado. Leiam lá do verso 29 ao 33. Jefté não sabia que sua única filha seria a primeira que lhe sairia ao encontro, dos versos 34 e 35. Depois confiram lá com Levítico 27 e 28, eu posso até ler para vocês. Vamos ler o 34 e 35 primeiro. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha! Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. E aí ela responde: meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Então, em nenhum momento ela fala assim: vou morrer, né? E ele deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Então, o que Jefté ofertou ao Senhor, ele fez um voto dizendo assim, lá no versículo 30, capítulo 11, verso 30, diz assim: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Será que na língua portuguesa nós entendemos o holocausto como morte? Olha Levítico 27, 28. Abra aí sua Bíblia. Levítico, capítulo 27, verso 28. Diz assim, olha. Levítico, é isso mesmo? 27 e 28. Todavia,
Nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Então, o que eu entendo, pode ser que eu esteja errada, alguns mestres aí podem dizer que eu esteja errada. O que aconteceu com a filha de Jefité foi que ela se consagrou ao serviço do Senhor. Jamais se casou, morreu virgem. Assim eu entendo. Pode ser que ela tenha sido consagrada a sacrifício, mas eu não creio que tenha acontecido isso. Mas isso também não importa. O que nós temos que entender, né? Que Jefité não sabia que a sua filha seria a primeira que lhe sairia ao encontro, né? Não está claro se Jefité consagrou a Deus sua filha matando-a ou se ela se consagrou ao templo, servindo a Deus, né? A verdade é que a filha de Jefité morreu virgem. Os versos 36 a 40, eu li para vocês, está claro isso. E o que nos chama a atenção é que nós não devemos fazer a Deus votos precipitados. Quando fazemos ao Senhor votos precipitados, nós podemos perder, não é? E foi isso que aconteceu com Jefté. Então, as minhas palavras devem ser sábias. Eu preciso ter sabedoria quando eu for fazer a Deus algum voto. Não fazer um voto a Deus baseado na emoção. Baseada na emoção. Porque a emoção, quando eu faço um voto ao Senhor, me leva à decadência. Então, cuidado com seus votos precipitados ao Senhor. Entrando no capítulo 12, nós vemos que os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefité: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Olha isso, gente. Então, a Bíblia não esconde esse registro violento na vida de Jefité. Mas Jefité não fugiu da batalha, não. Ele guerreou contra os seus irmãos efraimitas. Se você for ler comigo aqui, do verso 1 ao verso 7, você vai ver o seguinte, que Jefité, olha o capítulo 4, reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. Sabe quantas pessoas morreram aí nessa batalha? Nesse registro violento na vida de Jefté? 42.000 da tribo de Efraim. Então, Deus não esconde os nossos defeitos de caráter. Deus aponta para que haja conserto, para que nós nos espelhemos nesses homens, que eram grandes homens de Deus, mas que erraram também, tiveram defeitos de caráter. Então, os homens de Efraim estavam ressentidos com Jefté, estavam ressentidos com os gileaditas por não guerrearem contra os amonitas. Eles prometeram queimar a casa de Jefté com ele dentro. Jefté se defende. Ele se defende, mas vai para a guerra contra os efraimitas. Ele não se deu por vencido, por acanhado, por tímido. Ele foi à batalha, foi à guerra. E cada vez que uma pessoa era constrangida, né, a falar Shibolete, se ele falasse Sibolete, ele era morto, porque é uma palavra de difícil articulação. Então, daí, na hora, essa pronúncia trairia a pessoa, se ela era de origem estrangeira ou não, se ela era efraimita mesmo. Então, por isso que essa palavra trairia a pessoa que fosse
de Efraim, certo? Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Outra versão, né? Para vocês conferirem aí na palavra, Juízes 12, verso 6. Voltando lá ao voto, né, de Jefté, mesmo fazendo um voto apressado, Jefté entrou para o rol dos heróis da fé. Quando você vai lá em Hebreus, capítulo 11, verso 32, nós já lemos, inclusive, acho que foi semana passada, esse mesmo verso, né? Esse mesmo verso que fala de Baraque. Lembra de Baraque? Baraque, Débora, né? Então, lá em Hebreus 11, dá uma abridinha lá na sua Bíblia, versículo 32, diz assim, ó, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, e aí vai o rol de pessoas, né? Então, Jefté entrou nesse rol. E 1 Samuel 12, 11, também o nome de Jefté é citado aí. Nós vamos chegar lá, né, em 1 Samuel, e vocês vão ver o nome de Jefté ali. Só que Jefté liderou Israel durante 6 anos. É que não foi muito, né? Então, o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Ibizã julgou 7 anos. Elon foi que mais julgou 10 anos nesse tempo aí, né? Abdom julgou 8 anos. Estes juízes, embora menores, também lideraram Israel e merecem ser citados aí. Deus usa quem ele quer, onde ele quer e como ele quer. Se você se acha muito pequenininho aí, o menor da casa do seu pai, muitas vezes podemos dizer isso, não importa. Se Deus tiver de te usar, ele vai te usar com poder e autoridade. Entramos, então, no capítulo 13 de Juízes, e agora vai começar uma história muito maravilhosa, que é a história de Sansão. 40 anos de escravidão, né? O povo de Israel estava na mão de mais um inimigo, o povo filisteu. E uma geração completa estava sofrendo muito esse cativeiro, né? 40 anos, uma geração completa. Nós lemos isso no verso 1 do capítulo 13. Então, quando você abre aqui, ó, você já lê no capítulo 13 a quantidade de anos desse sofrimento. Eu estou em Hebreu, gente. Perdão, eu vou voltar lá para Juízes. Juízes 13. Diz assim, o verso 1 do capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. É sempre assim. Cativeiro só vem quando fazemos o que Deus reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E aí, certo homem de Zorá, chamado Manoá, né, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, provavelmente Jesus, apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho. Então, ele começa a dar algumas diretrizes para a mulher. Olha que interessante. Primeiro, Deus cuida da mulher. Primeiro, Deus dá uns alertas à mulher. Então, o verso 4 fala, não tome vinho, nem cerveja, ou bebida fermentada, ou bebida forte, e não coma nenhuma comida proibida. Depois, no versículo 5, o alerta muda para a criança. Então, Sansão já estava nascendo com uma missão. Porque você ficará grávida e dará à luz um filho, não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então, Sansão já estava vindo com uma missão pré-determinada por Deus. Então, a mulher procurou o marido e disse, um homem de Deus falou comigo assim, 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 ele parecia um anjo de Deus, isso me deixou apavorada, eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Então, a aparência de Jesus, ela é impressionante. Ela é uma aparência que realmente marca a vida de quem
a ver, né? Meu marido, que tem visão aberta, ele fala: Jesus é lindo, Jesus é lindo, e sempre emociona, né? Eu não tenho visão aberta, mas eu sinto a presença de Jesus, e realmente é impressionante. Está lá no verso 6. Falando um pouquinho sobre o voto do nazireado, né? Depois a próxima página também vai mostrar um pouquinho mais. Disse da pessoa que, segundo o Antigo Testamento, se consagrou a Deus por um período de tempo determinado, fazendo isso por voto. Também disse da pessoa que fez o voto caracterizado por alguns sacrifícios, nomeadamente não beber vinho, não comer uvas, não cortar o cabelo, e vai falando, e daqui no próximo slide tem mais coisas ainda. Então, os principais votos do nazireu, né, que poderia durar 14 dias ou por toda a vida. Sanção, segundo o verso 7, seria por toda a vida. Olha isso aqui, verso 7 do capítulo 13, diz assim: mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Está escrito aí no verso 7. Então, os principais votos de nazireu seria não beber vinho ou qualquer bebida forte, não comer nada que provenha da vide, não tocar, aproximar de cadáveres, não cortar os cabelos. Mas o verdadeiro nazireu, ele deveria ter 3 atitudes. Primeiro, guardar a sua boca. Segundo, guardar o seu corpo. Terceiro, guardar a sua mente. Então, tem os textos aí, Mateus 12, 34, Tiago 3, de 1 a 12, guardar sua boca. Guardar seu corpo, 1 Coríntios 6, de 12 a 20. E guardar sua mente, Colossenses 3, 1 a 3. Certo? Então, essas 3 atitudes do nazireu demonstrariam que ele realmente era verdadeiro naquele voto. Ok? Manoá, quando foi procurado pela esposa, ele orou ao Senhor, pedindo que aquele homem de Deus voltasse e desse mais instruções para eles, né? Até a respeito do filho que iria nascer. Então, Juízes 13, 8 diz assim, 13, 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Então, Manoá pediu confirmações ao Senhor, né? Do verso 8 ao verso 13, você pode ler aqui, e as confirmações foram dadas, né? O alerta, né, os alertas dados incluiria principalmente a mãe, porque a mãe poderia pôr tudo a perder se ela não prestasse atenção nos alertas. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Então, tudo isso deveria ser o passo a passo para o nascimento daquele menino consagrado ao Senhor, né? Manoá, Exilá, sua esposa, pais de Sansão, eles eram hospitaleiros. Quando você pega para ler os versos 15 e 16 do capítulo 13, você entende. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-lhe um cabrito. O anjo do Senhor, com letra maiúscula, disse assim: se eu ficar, não poderei comer nada, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor, a Deus Pai. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor, com letra maiúscula. Era Jesus, né? Ele não sabia. Então, está aí nos versos 15 e 16. Quando nós lemos o verso 17 e 18, eu lembro até uma música do pastor Ademar de Campos, que fala: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais puro
Nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. E olha o que diz a palavra de Deus. Então, Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Em outras versões, meu nome é maravilhoso. Então, o nome de Jesus é maravilhoso. Que experiência única, né? Manoá conhecia o Senhor. Deus não iria matá-los. E assim se cumpriu. Os versos 19 a 25, nós vemos que tudo aquilo que foi profetizado em relação ao filho que nasceria desse casal se cumpriu. Não é? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma observação que eu fiz. Nós entendemos, nós já conhecemos a história de Sansão. Nós vimos o quanto Sansão foi errando, né? Foi saindo fora dos propósitos do Senhor. Infelizmente, né? Mesmo que os pais façam tudo corretamente, filhos têm livre-arbítrio. Enquanto são pequenininhos, nós criamos na doutrina de uma estação do Senhor, nós conduzimos à casa de Deus, nós ensinamos, nós pregamos, né? Nós instruímos na palavra. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho no inferno. Nenhum pai e uma mãe que conheça a palavra de Deus tem prazer de ver seu filho perdido, não é? Mas o filho tem livre-arbítrio. E ele, às vezes, escolhe errar. Ele escolhe sofrer as consequências. Ele paga para ver, não é? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que aos pais, pai e mãe, cabe, sabe o quê? Amar. Sempre. Amar, estar disposto a receber esse filho arrependido de braços abertos como o pai do filho pródigo. Meu marido tem dito muito isso e eu concordo com ele. A nós não cabe ficar falando, buzinando na cabeça do filho. Sabe por quê? Porque ele já ouviu. Desde quando essa criança está na igreja ouvindo a palavra, ouvindo pastores, ouvindo o recado de Deus, lendo a Bíblia, mas ainda não se converteu verdadeiramente? Então, nós devemos orar por ele, para que Deus o encontre. Um dia Deus encontra. E quando Deus encontra, o encontro é verdadeiro. Não tem como você dizer, esse não é Deus. É sim, é sim. Então, aos pais cabe orar por esse filho, amar esse filho e recebê-lo de braços abertos, como o pai do filho pródigo fez. Amém? Então, muitas vezes as pessoas falam, como pode pais tão crentes, tão abençoados, terem filhos assim? Não nos compete. O que nos compete, como pai, como mãe, como servos de Deus, é amar o perdido. Ame o perdido. Perdoe suas falhas. Perdoe. Ore por ele, para que um dia o Senhor Deus o encontre. Como encontrou Saulo no caminho de Damasco, não é? Deus nos encontra e nos transforma. Como encontrou Jacó, né? No Val de Jaboque, né? Então, Deus nos encontra. Deus transforma a nossa vida. É Ele quem faz. Pai e mãe, chega uma certa hora, não pode fazer muita coisa. Amém? Então, não julgue os pais de Sansão. Muitas vezes a gente fala dos pais de Sansão, inclusive eu vou falar aqui. Eles permitiam muita coisa, que Sansão fizesse muita coisa. Erraram, tentando acertar, tentando reconquistar aquele filho perdido, né? Mas chega um momento na vida de um filho perdido, né? Sem norte, só Deus para fazê-lo voltar. Em nome de Jesus, eu profetizo, se você tem algum filho, alguém na tua família que está perdido, que está desviado, que está aí fazendo coisas que ofendem o nome de Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai encontrar essa pessoa, e essa pessoa vai voltar para os caminhos do Senhor arrependida, e totalmente convertido à palavra de Deus em nome de Jesus. Recebe aí, viu? Eu sei o que eu estou falando. Receba. Juízes, capítulo 14. Aí nós vamos conhecer no capítulo 14 as fraquezas de Sansão, né?
Lembra da lista? Que Sansão não podia chegar perto de um morto, não podia cortar o cabelo, um monte de coisinhas aí, né? Que Sansão foi errando, foi patinando, foi entrando numa areia movediça e cada vez que ele queria sair, ele se afundava mais e mais e mais, né? Uma das fraquezas de Sansão, muito claras, por sinal, mulheres. Como filho birracento que era, ele bateu o pé até se casar com uma filisteia. Leia o versículo 1 e 2 aí que você vai entender, né? Os pais de Sansão não tinham autoridade sobre ele. Olha eu falando mal deles, né? Mas não tinham mesmo. Suas pirraças sempre os convenciam. E as escolhas erradas de Sansão eram, na verdade, a vontade permissiva de Deus. Porque Deus permite algumas vontades aí, algumas escolhas erradas Deus até permite, né? É vontade permissiva. Cuidado com elas, porque não é a vontade plena do Senhor para a tua vida, mas é a vontade permissiva. Um dia a casa vai cair com tudo que tem dentro, não é? E assim os pais de Sansão, pacientemente, né, aceitavam muita coisa que ele propunha. Aí no verso 14 você vai conseguir ler e entender. Sansão era soberbo, Sansão era orgulhoso, fazia as coisas erradas, escondia de seus pais, né? Ele prometeu 30 vestes festivas a quem acertasse o enigma. Lembra do enigma? O capítulo 14 fala de um enigma. E aí ele prometeu 30 vestes festivas a quem acertasse esse enigma. Sansão era considerado o cara. Sabe aquele cara que, nossa, muito louco esse cara sabe de tudo. Na festa do casamento, ele cantou de galo. Então, ele foi lá, a partir do verso 5 a 7, do capítulo 14, né? Com seu pai e sua mãe, ele chegou lá, viu uma mulher, o Espírito do Senhor se apossou dele, ele vai e mata o leão, né? Depois, quando ele voltou, ele viu que o leão estava cheio de mel, e ele cria um enigma, né? Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E na festa do casamento, ele joga essa frase, é considerado cara, porque ninguém consegue adivinhar, né? Tocou no cadáver para poder pegar o mel, misturou-se com os filisteus, misturou-se, inclusive, casando com uma filisteia, orgulhou-se do dom que Deus lhe deu, né? Foi persuadido pela mulher, ele contou o enigma a ela. Isso tudo você lê no capítulo 14, não vale a pena eu ler, porque você precisa também estudar a palavra, mas se você for ver, tudo isso aconteceu com Sansão. E a pesquisa bíblica, ela deu para nós algumas coisas que aconteceram. Olha só, qual foi o enigma que Sansão deu aos filisteus? O leão e o mel. O leão estava morto, ele foi lá, mexeu no leão morto, tocou em cadáver. Juízes 14, verso 14. Vou ler esse verso para vocês. Diz assim: disse ele então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. Então, Sansão se achou. Olha, eu sou o cara. Onde ele aprendeu esse enigma? Com a experiência dele lá de ter matado o leão e, na volta, ter encontrado o favo de mel. Como aprenderam a resposta para o enigma? Ameaçando a mulher de Sansão. Olha o verso 15, diz assim: no 4º dia disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então, ela foi, né, ameaçada a persuadir aquele marido lá, até descobrir a resposta do enigma. Os filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, ela o traiu, contou o enigma, o encanto de Sansão passou, né? Porque é muito interessante, enquanto você não tem aquele objeto de desejo, você está encantado, é Deus no céu e o objeto de desejo na terra. Tudo gira em torno do seu objeto de desejo. A partir do momento que você conquista, você larga para lá, não quer mais. É como se fosse um pedaço de carne que matou sua fome, não é? Eu lembro quando eu não tinha na minha casa, eu morei em Jacareí um tempo, e nós não tínhamos piscina de plástico. Todo mundo tinha piscina de plástico, eu tinha 2 filhos, e eu queria que eles também tivessem, para poder refrescar do calor. E nós compramos a piscina de plástico. Gente,
Maravilhoso, quando compramos, todo mundo feliz, tomando banho de piscina. Éramos montar a piscina, o tempo mudava. E vinha uma chuvarada. Chovia 2, 3 dias, aquela água ficava verde. Eu não tinha dinheiro para comprar produtos para fazer com que aquela água ficasse boa de novo. Conclusão, a piscina virou um elefante branco lá em casa. Era objeto de desejo. Mas quando eu vi o trabalho que dava para limpar a piscina, eu desencantei. O encanto passou, o encanto pela piscina passou. E é assim quando nós queremos um objeto de desejo. Sabe o que Sansão fez com aquele objeto de desejo? Aquela mulher filisteia que ele disse que era a melhor do mundo? Ele desfez o casamento. Então, sua esposa, sabe o que aconteceu? O pai dela deu ela para o próprio amigo de Sansão. Lendo o verso 18 a 20, você percebe isso. Olha só. Vou ler o 19. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Casamento desfeito, acabou o encanto. Não quero mais, vou fazer biquinho, vou voltar para a casa de mamãe. Foi isso que Sansão fez, não é? Como um bom pirracento que era. Quando Deus começa a me usar, a te usar, você nem eu podemos nos orgulhar do dom que Deus nos presenteou. Na verdade, Sansão, sabe o que ele queria? Aparecer. Sansão queria mostrar que realmente ele era o cara. Ele era o cara. Olha, eu tenho aí um dom e leva mal não, ninguém tem o dom, ninguém é fortão como eu. E tenho dito. Mas, na verdade, a força dele vinha por causa do voto do nazireado. Mas tinha condições para ele cumprir, para que ele não perdesse aquela força. Não é? Finalmente, chegamos ao capítulo 15. Vocês estão vendo aí o Sansão cheio de marra, né? Todo fortão aí. O que será que aconteceu? Sansão sumiu. Vamos voltar aí, né? Sansão sumiu, foi para a casa do papai e da mamãe. Um tempo depois, ele resolveu voltar. Foi reaver seu casamento, sem saber que seu sogro tinha entregue a sua própria filha, a própria esposa de Sansão, para o melhor amigo dele. Muito amigo, hein? Que confusão esse cara também não teve, hein? A proposta do sogro de Sansão para que ele tomasse por mulher a irmã mais nova de sua mulher não agradou muito Sansão, não. Quando nós lemos aí, Sansão ficou bem bravo. Olha o verso 3. Deixa eu só acender a luz aqui um pouquinho. Eu estava tentando enxergar aqui para ler, estava bem difícil, né? Mas agora eu consegui, tá? Verso 3 diz assim, ó. Sansão lhes disse, desta vez, ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Aí é que vai acontecer um fato muito interessante sobre as raposinhas. Sansão me pega 300 raposas. Essas raposas se transformaram em instrumentos de vingança de Sansão. Coitadas. 300 raposinhas, amarradas pela cauda, pelo rabo. Elas foram soltas, né? Tacou fogo nelas. Olha só, amarrou pelo rabo, pela cauda, tacou fogo nas coitadinhas e soltou no campo filisteu. Vocês imaginam o incêndio, né, gente? Queimou feixes, queimou cereal, as vinhas, os olivais dos filisteus. Do verso 4 em diante, você lê a história das raposinhas. E é claro que essa história não poderia acabar bem. Quando os filisteus descobriram quem fez aquilo e o porquê, né, a coisa não ficou boa. O sogro, lembra do sogro de Sansão que deu a mulher para o melhor amigo dele? E a mulher pagaram com as próprias vidas, morreram. Olha o verso 6 o que diz. Deixa eu ler para você aqui o verso 6. Diz assim, ó. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timnita,
porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então, os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Só desgraça, misericórdia. Tudo isso porque Sansão começou tudo errado. Tudo errado. As consequências vêm quando eu erro o alvo com o meu Deus. Infelizmente. O Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, né? Não sei se vocês chegaram a ler o capítulo 15, mas até mesmo o povo de Judá, a partir do verso 7, tá vendo? Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá, está lá, está escrito ali. Desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Quer dizer, eles me fizeram, faço também. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jure-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não. E aí eles prendem Sansão, entrega Sansão aos filisteus, uma confusão. Mesmo assim, Sansão se solta daquelas cordas. Deus usa de misericórdia para com ele. Isso nós lemos até o verso 17. Verso 17 diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês. 14. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat-Leí, Colina da Queixada, é o nome desse lugar. Mesmo assim, Deus usou de misericórdia para Sansão. E a função de Sansão, a missão dele, que era matar os filisteus, ele cumpriu. Mesmo todo torto, todo enrolado na vida, ele cumpriu o que Deus tinha prometido, que Deus tinha pedido. Olha ele aí, com a queixada de jumento na mão e matando 1.000 filisteus. Com uma queixada de jumento, ele matou os filisteus. Ainda estava com força ainda, não é? Poderia ter aprendido, hein, Sansão? Você poderia bem ter aprendido aí, né? Voltaria para sua casa, né? E pediria perdão ao Senhor e voltaria a ser aquele homem especial que Deus tanto queria. Tá? A partir do verso 18, fala que Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me deste essa grande vitória, será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, verso 19, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Eu li até o verso 20, onde nós terminamos o capítulo 15. E eu quero encerrar esse capítulo dizendo o seguinte: minhas fraquezas não confessadas fazem com que eu me meta em confusões constantes. Né? Nós falamos muito lá no NV, né? Tem pessoas que vão ao NV, disseram que se encontraram, que era ali o lugar delas. De repente, quando você pensa que a pessoa está firme, ela toma um chá. Sabe como se chama esse chá? Já tô bom. O chá do já tô bom é um chá perigoso para quem tem fraquezas não confessadas. Porque você acha que você já confessou tudo que precisava e já tá bom já. Não preciso mais ir, não preciso confessar mais nada, não. Deus já me perdoou. Eu estou limpo. Sansão talvez tenha tomado esse chá, porque ele se achava. E por conta desse orgulho,
Ele também achou que fosse ser forte, fosse ser viril para sempre. Ou uma das suas fraquezas era o quê? Mulheres. Então, a mulher quer um homem forte, a mulher quer um homem viril para sempre. Será que ele vai ser viril, forte para sempre? O que você acha? Não perca, então. Na próxima semana, nós vamos continuar essa história, né? Que é uma história verídica, está na palavra de Deus. Então, não perca a chance de estudar a palavra de Deus. Eu amo ensinar a palavra de Deus. Estou longe dos grandes mestres, muito longe, mas eu amo transmitir a palavra do Senhor. E eu quero te convidar a estar conosco toda semana, aprendendo a palavra de Deus, né? Às vezes, o vídeo não é tão bom, né? A pecinha atrás do vídeo também não é tão bonita, mas a palavra faz toda a diferença. E eu quero te incentivar a continuar estudando. Mesmo em tempos de férias, nós vamos tirar férias, né? Não vamos nos encontrar para tirar dúvidas, mas eu quero te incentivar a continuar estudando a palavra de Deus. Tantas pessoas melhores do que eu podem te ensinar. Então, não desista de aprender, tá? Na descrição depois desse vídeo, você vai ver que tem ali um link do Zoom. Toda quinta-feira, às 22 horas, nós entramos pelo Zoom. É um plantão tira dúvidas. Você pode entrar também conosco. Hoje, quinta-feira, é o dia que eu estou gravando para você, meu marido e eu estamos servindo na igreja, nós somos ali diáconos e vamos servir hoje. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais tarde, talvez 23 horas. Mas você pode entrar e fazer as suas perguntas, né? Manifestar ali suas dúvidas. Então, se eu não souber, eu vou procurar mestres muito mais capazes do que eu para ensinar. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te adoro, te bendigo, te glorifico mais uma vez pela tua palavra, pela leitura da tua palavra, pelo estudo da tua palavra. Como aprendemos hoje, Pai? Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina. A ti toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, consagramos a ti esse tempo e as pessoas que estarão entrando e estudando a tua palavra. Em nome de Jesus, sela, guarda e protege a mente de cada um e que nós possamos, ó Pai querido, dia a dia, receber do Senhor revelação para aprendermos mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, diz que hoje é quinta-feira, hoje tem culto. O culto do Bola de Neve aqui de São José dos Campos começa às 20 horas. Se você não é de São José, pastora Dani Parente Mota, lá no YouTube, pode acompanhar o culto lá. Você que é de São José, o culto começa às 20, Avenida Cidade Jardim, 255, Jardim Satélite, em frente ao Vale Sul, tá bom? Esteja conosco ali, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. É um prazer muito grande estar toda semana com você, ministrando a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que a cada dia a palavra de Deus faça diferença na tua vida e na minha vida. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, abra o seu coração para Ele. Ele quer te salvar. Ele veio para isso. Ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue. E um dia ele voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Então, aceite o Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e nunca mais tire. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você fez essa oração? Procure uma igreja perto da sua casa e diga, eu acabei de aceitar Jesus e eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse final de semana, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.